Boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 6 de setembro, dia de muito sol e céu azul. Estamos aqui com mais um Papo Coreográfico, um programa da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Uberlândia. Hoje recebendo duas incríveis profissionais da cidade, Denise Simari e Priscila Simari. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Boa tarde. Denise Simari é mãe de Priscila Simari. Ela é professora de dança, coreógrafa e diretora artística da Academia Tive Dança há mais de 30 anos. Ela foi bailarina da primeira companhia de dança profissional da cidade de Uberlândia, de 1980 a 1990. Estamos falando do grupo Andanças. Denise é graduada em Educação Física e também faz parte da equipe de trabalho do Passo de Arte como professora e coreógrafa, e também Escola Praia Clube na equipe de produção. Priscila Simari é filha de Denise Simari, também formada em Educação Física. Aprofundou seus estudos de dança na Universidade de Salamanca, na Espanha. Formada em balé clássico pelo método Vaga Nova, atua como coreógrafa em musicais e espetáculos e também como professora em modalidades diversas, à frente da escola e da companhia de dança do Praia Clube, como diretora e coreógrafa. Vem se destacando com criações contemporâneas, como o espetáculo Maria Maria, muito aclamado pelo público em Uberlândia no ano de 2023 e 2024. Então, muito bem, vamos começar o nosso bate-papo, começando com a história de Denise Simari. Olá para vocês. Como eu já falei para a Rosana, eu não sou boa de falar, mas eu sou boa de montar coreografias, de dançar. Vou fazer o meu possível aqui. Tá bom. A minha vivência na dança. Eu sempre fui, desde criança, voltada para as artes, para a dança, para o canto. E comecei, na verdade, a minha parte de coreógrafa na ginástica olímpica, porque na época era uma época mais difícil, a gente não tinha condições, meus pais não tinham condições financeiras de pagar uma academia, e eu fazia ginástica olímpica na escola, no Escola Estadual Professor José Inácio, com a Betinha. Não é a Beth Brita, é a outra Beth. Lá eu montava as minhas sequências livres de ginástica olímpica, e a partir disso eu fiz a faculdade de Educação Física e comecei a fazer a aula de jazz lá no Esquema, da Lisete de Freitas. E logo passaram alguns anos, a gente já montou o Grupo Andanças, com a Rosane Piva, Rosane Chagas, né? E a gente participou do primeiro festival de dança com a coreografia Luzes, que foi da Marlene Kenner. E a gente ganhou em primeiro lugar no Rondon Pacheco. Foi o nosso primeiro festival, foi no Rondon Pacheco, que foi a associação, na época, das academias que tiveram essa ideia de fazer o festival, né? E Denise, depois esse festival é isso hoje, né? por acaso essa coreografia é uma que tinha umas lanternas ou não? Não. Aí aquela já é a outra. Aquela coreografia, não me pergunte o nome, pergunte para Rosane Chagas. Eu lembro do Luzes, lembro do Ausência, que eu acho que marcaram bastante a nossa época. Aí aquela das lanternas também foi um sucesso, que era com música do Pink Floyd, né, que a gente entrava com as E da Ausência, quem coreografou? Marlene Kenner, todas. Luzes, a da lanterna, agora vai ficar a da lanterna. E a Ausências foi a Marlene Kenner. A gente fazia o trabalho sempre com ela. É uma ótima coreógrafa
de muito tempo, e ainda, nossa amiga ainda, a gente encontra, e é isso. Depois Vocês chegaram a chamar algum coreógrafo de fora ou não? Teve um do Sul, que eu não lembro o nome dele, a Rosane que sabe. Tá vendo? Eu tô falando, gente. Eu não sou de Tudo nome, bem. entendeu? Eu não lembro os nomes. Aí eu falei, Pri, eu tenho até que anotar, perguntar para a Rosane qual foi, porque eu tenho certeza, se ela me perguntar alguma coisa, eu não vou saber o nome da pessoa que fez. Ela vai falar depois. Tudo bem, sem participou, problema. eu participei do grupo Andanças e logo em seguida eu abri a Atividança. E já estava grávida, então a Priscila meio que já chegou na dança, né? Você já chegou na dança. Estava predestinada. Onde que fica a Atividança na época? Onde ficava? No bairro Aparecida, na rua Monte Alegre. Continua lá ainda ou não? Grande Otelo, do Teatro Grande Otelo, lembra? Que, graças a Deus, vai começar a reforma, né? Já começou. Daqui a um pouco está aí mais um teatro para a gente, né? E aí, a gente começou com a Atividança, aí eu saí do grupo Andanças e fundei a Atividança. Na Atividança, eu coreografava de início, mas aí quando a Priscila ficou mais velha, ela já começou a dar aula com uns 12 anos, né, Pri? Com 12 anos eu já tinha as primeiras turminhas de baby, né, que eu ajudava. E aí eu sempre fazia aula com as meninas mais velhas. Minha mãe, você tem que fazer aula, você tem que fazer aula, tem que ser exemplo, quem não gosta de mãe. E aí eu fazia e aquilo lá me empolgou, e aí com uns 14, 15 anos eu já tinha minhas turmas oficiais mesmo, assim, que eu coreografava junto com ela lá. E aí, na Atividança, a gente já viajava para festivais, para competição. A última vez que nós viajamos em competição com a Atividança foi em 2017. A gente foi para o Festival Internacional de Goiás, né? Lembra? Não, a gente viajou até antes da pandemia. Não, mas a última vez. 2019. Foi 17. Dança Araxá. Teve mesmo. Mas 2019... o Festival de Dança Internacional de Goiás, na época, foi um marco para nós, porque a gente nunca tinha ido, e é considerado um dos maiores festivais de dança, né, do país. Então, a gente competia com gente como Roseli Rodrigues, o Raça, enfim, diversos grupos maravilhosos na época. E aí, assim, eu me lembro até desse dia, porque tinha, tipo assim, umas 10 conjuntos competindo conosco. E aí, ficou lá, né, os grupos... ficou em primeiro, segundo, terceiro, esses grupos, e a gente ficou em quarto. Nossa, mas a gente pulava de alegria. Era o primeiro lugar para a gente. Nem pegou o pódio, mas para nós era uma alegria, porque só de estar ali, competindo com aquelas pessoas, que a nossa bateria Qual estava... era a coreografia que eles apresentaram? Na época foi Scarface, que chamava, era uma coreografia de jazz. Tinham 8 pessoas no palco. 8 pessoas no palco. E aqueles grupões com 20, que no caso hoje a gente tem isso, né? Um grupo grande, aqueles grupos de 20, 25, e a gente lá, michuruca, né? Com 8 bailarinos. Nossa, para nós aquilo lá foi um marco. Nossa, mesmo. foi muito bom. Por isso que eu vejo aquele. Porque para Araxá a gente ia muito, né? No Dança Araxá, a gente ia sempre. Dança Araxá, eu Uberaba aqui pertinho, mas o de Goiânia que marcou, né? Nessa época. O Gabriel era pequenininho, filho da Priscila, a gente levou 3 meses. Aí eu levei porque eu estava amamentando, né? Aí eu dancei, nem poderia, de certa forma, né? Porque eu tinha feito cesárea, tudo. Mas ele comigo, né? E foi uma viagem que marcou mesmo. Foi muito divertido. Aí, na Atividança, a gente ficou 30 anos, mais de 30, né? E aí veio a pandemia, que a gente aprendeu muito. Graças a Deus a gente aprendeu a mexer com o Instagram, com a internet, né? Com aulas online, falar online, que até então a gente não sabia de nada, né? E aí agora eu passo para a Priscila, que é eu tenho que falar que eu sempre montava coreografias. As minhas coreografias iam para os festivais e depois a da Priscila, né?
Com o tempo ela foi ficando ainda lá na atividade com a parte mais burocrática, né? Da parte de coordenar a escola. E eu ficava mais com a parte artística. E ali com uns 17, 18 anos eu já tomei mais à frente isso. Total, cara. Até a academia fechar. E a atividade fechou, então? Fechou. Aí a gente fechou depois da pandemia, porque quando retornou, os alunos não retornaram, assim, e a gente já estava com aquele tempo difícil, né, de segurar a organizar financeiramente para continuar, mas na verdade foi assim, né? Em 2020 veio a pandemia. E com isso a gente teve que se moldar, se reinventar para continuar. E na época era a primeira coisa que os pais tiravam, né? Era do futebol, da natação. E nem estava fazendo também, né? Não tinha como tirar da escola, que tinha as aulas online. Então, assim, foram os setores que mais sofreram. E aí a gente continuou com as aulas online. E aí a gente tentou fazer venda de cursos online na época, de aulas de tutorial. Então, foi uma época, assim, que ao mesmo tempo foi difícil, mas ela, pelo menos para mim, ela me tirou da minha zona de conforto. Sim, total. Ela me fez, hoje, enxergar a dança de uma outra maneira e aonde que a dança pode chegar também, que é até fora de sala, né? Que a gente não precisa... na época, assim, a gente não tinha como estar em sala de aula, então isso foi me dando gana de querer continuar. Aí a gente fechou a atividade, minha mãe fechou em 2021, final de 2021, não foi? Acho que 22. 2022. Mas por que fechou? Até que quando pôde voltar, os alunos retornaram em menor quantidade, mas retornaram. Só que aí, ao mesmo tempo, em 2020, eu já estava aqui no Praia. Eu já estava à frente do Praia. Que foi quando eu vim para cá, foi com o intuito de abrir uma escolinha. Vai ter umas aulinhas ali de balé, 3 turninhas. Você quer vir? Aí eu vim. E convite veio de quem, Priscila? Sabe quem que me colocou, que me deu essa oportunidade? É a Idelma. Sou grata a ela porque ela era uma aluna de balé fitness lá na Personal, que é uma academia de musculação lá no shopping. E ela falou, Pri, o Praia tá precisando de professor, né? Aí eu falei para ela assim, uai, não custa nada ir lá ver. Aí eu vim. Adoro esse uai. Eu vim, deu tudo certo, eu me dispus, né? Só que aí eu vim para cá. Eu continuava junto com a minha mãe na atividade e aqui, no Praia. Só que as coisas foram crescendo de tamanho... Na verdade, quando eu vim para o Praia, foi em 2020, em março, e aí veio a pandemia. Eu dei 3 aulas, aí fechou. Aí, só retornou em setembro, né? Eu acho que 21, final do ano de 21. Não, de 2020 retornou, depois fechou. E aí, quando voltou, a escola foi criando força, foi entrando muita gente. Graças a Deus, foi uma escola que trouxe muitos frutos na dança. E não dava para conciliar com a atividade. É como se fosse... O Praia é filho da atividade, né, gente? Justamente. Isso foi mesmo. Filha. E aí ela teve que optar, porque ela falou, não, sem você que eu não tinha condição de eu continuar só eu, entendeu? Porque eu tinha... uns amigos de parceiro que dava aula também, mas a Priscila que era a cabeça da direção coreográfica, vamos dizer, né? E eu, na época, eu estava achando que eu já estava aposentada, porque eu já estava aposentada do conservatório, que eu dei 20 anos aula de dança livre lá, e da academia eu estava sem fazer grandes coreografias. Eu achava assim, eu estou na idade de não fazer mais nada. Vou passar o bastão e não dá mais para mim. Mas eu estava enganada. Total. Legal. Porque quando eu vim, né, aí a escola foi crescendo. Primeiro, a gente tinha só as aulas regulares da escola de formação mesmo, né? Balé, jazz, sapateado, para as turminhas. Quando eu vim para cá,
e eu tomei a decisão, vamos fechar? Aí eu virei para o Praia e falei assim, olha, eu tenho bailarinos incríveis. E que eram os meus bailarinos que competiam na atividade. Eu só vou para ir se eles vierem comigo. Então, assim, e principalmente foram aqueles que não me deixaram na mão na época, que pagavam ali nas aulas online. Então, assim, a minha gratidão com eles é mais pessoal do que até a parte técnica. Eu falei, parte técnica. Quanto você tem agora, Priscila? Eu vou fazer 34 quarta-feira agora. E você... É a idade que a academia teria, porque eu abri quando ela nasceu, entendeu? Certo. E no Praia você foi com 30 anos para lá, ou não? Não. Para o Praia? Foi dia 30, né? Foi em 2020. Aham. É isso mesmo. Eu vim com 30 para cá. E esses alunos, eles foram pagando também o Praia ou tinha uma condição especial? Depois. Porque eram, na época, 11 alunos, 11 bailarinos, que vieram como sócio-atletas. Vieram com a condição de frequentar o clube e ter direito às aulas de forma gratuita. Né? Ah, entendi. Mas eles eram sócios do Praia ou não? Não eram sócios. Por isso, o Praia tem a condição deles estarem ali dentro, porque eles só permitem quem é sócio frequentar a dança, é isso? Isso. Na época era assim, né? Hoje a gente tem as audições, né? Que permitem não sócios a ingressar na companhia, que são sócios atletas. Então, quando veio o início da companhia aqui, foi assim, né? Eles vieram com o intuito que eu vim para cá e eu não queria deixá-los também. Então, a gente criou a companhia, ela surgiu daí, com aqueles 11 alunos. E aí a gente foi crescendo, foi se destacando muito rapidamente, né? Acaba que o nome Praia Clube também deu esse peso, né? Nos ajudou nisso, porque a gente já fazia isso na atividade. Só que lá, como a gente não tinha a parte financeira e nem de estrutura, tinha uma pilastra na sala. A minha sala tinha 8x8 com uma pilastra na frente, no meio da sala. A Juliana Soares fazia aula comigo, e ainda agora está na companhia, ela bateu o pé, quebrou o dedo, e todo mundo machucava naquela pilastra. Era incrível, mas a gente aprendeu a dançar em qualquer espaço mesmo. Foi muito bom, porque a gente aprendeu a ser grato. Com certeza. Assim, a tudo que nos dava, para nós era... E aí, quando a gente veio para cá, eu vi a sala daquele tamanho, eu falei assim... Era umas 4 da noite. Eu agradecia tanto, porque para muita gente isso era algo muito simples, né? Ter uma estrutura. Eu nunca tinha tido isso. Então, eu fui muito grata, sou até hoje, pelo espaço que eu estou. E grata pela atividade, porque ela fez a gente ser forte, ser persistente, persistência. Ali na atividade era resiliência e persistência, porque todo mundo na dança, que trabalha com a dança, sabe que é difícil você estruturar um grupo bom. A hora que está começando a ficar bom, ele vai fazer uma faculdade, ele tem que trabalhar, o bailarino, sabe, vai para outros lugares, ou passa por uma companhia que vai dar mais suporte para ele no que ele quer. E agora a gente chegou no patamar que a gente é o suporte, pelo menos aqui em Uberlândia, do que é o lá em cima. Porque, por exemplo, aqui dentro, assim, o que a gente oferece aos bailarinos da companhia, além deles terem aqui as aulas, né, participar, eles têm as ajudas de custo nas viagens de transporte, das inscrições, muitas das vezes eles não pagam. A parte de médico, de fisioterapeuta, de ginecologista, tudo essa base, por mais que a gente sabe que ainda é pouco, a gente quer muito mais que isso, né? Sim. Que um dia, futuramente, a gente tenha a condição de ser uma companhia que pague para os bailarinos, né? Ser uma companhia profissional, de fato. Mas, assim, tudo que a gente já conquistou até aqui, graças a tudo que a gente já viveu, né? Toda a bagagem que a gente teve para estar aqui hoje. E eles têm ajuda no custo dos figurinos ou não? Depende. É assim, depende muito do momento. Por exemplo,
eu tenho esse orçamento, eu levo. Aí a diretoria fala assim, não, eu vou contribuir, eu posso contribuir com X. O restante é por conta. Então, assim, não é tudo, não é 100%, depende muito do valor, né? Às vezes a diretoria contribui com parte do orçamento, Às entende? vezes 100%. Ah, legal. E outra, cenário. A gente não precisa preocupar com cenário. A gente pensa assim, eu quero esse cenário. Ok, é esse cenário, entendeu? Aí fica mais fácil de você Criar. A criação fica tão leve. Porque tão o cenário fácil. eles cobrem. Sim, tudo que a gente imaginou em fazer, sim. Então, me deu essa base por trás. Obviamente, assim, eu vejo que nós, como companhia, a gente está no começo, nós temos 2 anos de CIA, é uma CIA muito recente. Então, tem muitos erros, muitos acertos, Sim. que a gente vai tentando melhorar, né, e caminhar com isso. E a Denise junto. A Denise está junto. Eu venho, assim, quando vai... eu quero que você dê um workshop de contemporâneo. Agora eu virei professora de contemporâneo, porque antes eu era de jazz, mas eu fazia um jazz contemporâneo. Uhum. E aí, por cargas da vida, eu encontrei com a Malu, do Pastiarte, manual, e eu falei para ela, olha, antes eu queria só descansar mesmo, mas aí eu estava lá no teatro com ela e falei assim, você não quer que eu dê um workshop para você de jazz? Porque ela ficava falando, esse contemporâneo aí, eu falava, não, esse contemporâneo é jazz contemporâneo, mas não é totalmente contemporâneo. Aí ela, você não quer que eu dou aula de workshop para você, mas uns 3 aulas, tal? Ela, eu quero que você dê aula de contemporâneo para mim. Eu falei assim, mas contemporâneo? Sério? Tá, eu vou. Aí eu comecei a estudar contemporâneo. Mas porque eu gosto do grupo Corpo, do contemporâneo que eles fazem, da desconstrução do jazz, do balé, né? Isso eu gosto. Mas aí eu tive que ver o que o pessoal de agora está fazendo, né? E aí eu fui, e agora eu fiz coreografias para o Pastiarte, um solo, e um trio, e fiz um de conjunto. Todos foram premiados. Eu falei assim, opa, eu acho que eu tô dando ainda um caldo. Tô dando Dá um caldinho aí. Tá ótimo. No Festival do Triângulo, agora a gente teve destaque, o meu solo teve um destaque, o bailarino. Então, assim, acho que nunca é hora de parar, só se quiser mesmo. A gente acha que a gente está ultrapassado, mas se você buscar, hoje tem tanta forma de você olhar o que está de novo, porque eu gosto de música nova, eu gosto de música reinventada, aquela música antiga com outra repaginada, né? Eu gosto de tudo novo. Aí a Priscila, ela sabe fazer as coisas melhor que eu. Eu falei assim, eu só vim nessa vida para ser uma ponte. Mas assim, eu estou curtindo mais assim, essas coisas. Mas ela nos acompanha aqui, né? Ela faz toda a parte de luz, né? Ela viaja com a gente nas competições. Então, essa parte de produção, ela ajuda muito. Todos os festivais, ela está conosco. Então, ela não veio comigo. Sim. Ela tem um gosto estético que ajuda, né, nessa parte, né? Que interessante. E aí eu não parei de viver a dança, porque eu achei que ia meio que, agora a Priscila segue, eu ainda falava, não, Priscila, agora você sozinha, né? Aí ela, mãe, mas isso assim, ela, o que você acha? Aí eu falava, aí eu vim aqui, aí dava vontade de dar umas aulinhas, eu, vamos. Mas trocando figurinha. Sim, até hoje. Você falou sobre a companhia e tal, e a gente viu nos teatros aí da cidade o sucesso que foi o espetáculo Maria Maria, né? Como que surgiu essa ideia
Como é que foi, assim, a inspiração? Conta um pouquinho. É o primeiro espetáculo da companhia ou não? Sim, porque ela surgiu em 2022, né? Mas o que que aconteceu? Quando veio a pandemia em 2020, os meninos ainda eram da Tive Dança, a gente começou a criar a coreografia. Eu gostava muito da música Maria Maria. E eu comecei a criar, aí veio a pandemia, e aí eu comecei a criar coreografia online. Eles dançavam e eu coreografei grande parte de Maria Maria, da coreografia Marias, pela parte só online. Aí deu aquela parada, ficou parado. Quando a gente veio para cá, aí criou a coreografia. E aí a gente, em 2022, foi dançar a coreografia nos festivais competitivos. Então, a gente foi para Brasília, Uberaba, não sei mais aonde, foi para vários lugares. São Paulo, São Brasil. Paulo. E todas as que a gente foi, Goiânia, a gente ganhou primeiro lugar e todos os festivais foi indicado a coreografia Revelação. Aí a gente falou assim, gente, essa coreografia tem algo a mais do que só dança. Foi aí que a gente resolveu criar. Então a gente tinha a coreografia para depois vir o espetáculo. A história. Aí a história, como que a gente, assim, que eu queria trazer Marias ao que representa a própria música, trazer a força feminina, a força da mulher, E ao mesmo tempo a leveza. mas ao mesmo tempo a leveza. Então, se eu queria um espetáculo, por mais que a gente saiba assim, o tanto que a mulher hoje ela sofre, né? Tem essa parte dos problemas de agressão, né? O problema social mesmo. Só que eu falei assim, gente, eu quero focar na mulher como algo bom, não focar só no problema. E como que eu vou fazer isso? Aí, o que eu quis trazer? As referências das nossas matriarcas, das nossas lembranças, das nossas avós. No que nos deixa forte, né? As nossas raízes, se você acredita nas nossas raízes, ela nos torna personagens e com identidade forte, com determinação, com mais vontade de seguir, né? Sem precisar impor nada. Só o próprio fato de você ser forte, de você ser presente, de acreditar, de acreditar no seu potencial, você já gera o respeito no outro, ele já te respeita. Então, foi desse formato que eu quis trazer esse tema, né? Mulher, né? As Marias do Brasil, do mundo. E aí, cada um foi trazendo a sua referência. Eu lembro, tanto é que no espetáculo tem a parte das vozes, que eles fazem laços com as mãos, de formar vínculos, que cada um pegou. Aí eu falei, olha, eu quero que cada um traz um WhatsApp da mãe, tipo assim, ou da avó. Ana, pega para mim uma coisa. A mamãe deixou na geladeira uma comidinha, uma coisa assim. Oi, filho, vem tomar um café na minha casa, alguma coisa nesse sentido. De pegar referências que são boas, aquele cafezinho da tarde, com a família, aquelas coisas que nos trazem alegria. Que então, a gente até sente o cheiro do café. Então, foi essa a ideia de Marias, foi para trazer essa leveza. E acabou assim que muita gente se identificou, porque muita gente saiu chorando. Agora, nesse último que a gente dançou na abertura do Festival Dança do Triângulo, eu falei assim, tô grávida, né? Eu acho que eu vou entrar, porque eu acho que nada mais representa também a parte maternal do que você estar grávida. Então, a gente é a parte lá que fala das mulheres, dos corpos, de se aceitar como você é. Aí a gente fez, aí todo mundo, né? Nossa, eu chorei, não sei o quê. Então, assim, comentário lá, nossa, como que ela tá dançando grávida assim, vai nascer no palco. É muito linda essa parte que foi você dançando, né? Você abriu o espetáculo, né, com essa maternidade, assim, acontecendo, assim, gestação. Uhum. E para mim, Rosana, foi uma das vezes que eu mais gostei, assim, que eu mais estive feliz dançando. Porque eu não tinha técnica, não era só a técnica ali. Era o sentimento. Era o sentir, era o estar lá. Então, eu via nos olhinhos das meninas, quando elas estavam em volta de mim ali, o olhinho cheio de água.
sabe, assim, daquilo lá marcou, trouxe algo bom. Era verdade, É, né? A verdade Era a daquilo. dança real ali acontecendo, era um movimento em si que não se baseava só numa perna alta, num giro triplo, enfim, né? Então, foi uma das vezes que eu mais fiquei feliz dançando, assim. Ai, que Não, legal. ela teve um momento também bem especial, quando ela tinha uns 8 anos lá na Atividade, que eu precisava de 5 minutos para troca de roupa, né? Era alguma coisa assim. Pri, faz o seguinte para mim, escuta essa musiquinha e imagina movimentos, e você vai fazer o seu solo, você que vai improvisar. Faça o seu improvisar e Eu lembro de só saltar no palco, Rosana. Só saltava, mas é uma lembrança que até hoje eu lembro. Eu dançando, para mim também foi magnífico. E é assim, Uma não, dança eu livre. nem dei ideia, nenhuma Aham, ideia. Vai. Não, foi mesmo. Não, que eu acho legal. eu acho que a dança, ela tem que ser essa E a parte presença. da essência, do que está lá dentro, ela tem que aflorar. E claro que juntando com a parte técnica é o ideal, né, de tudo, mas se não tiver essa parte de dentro, não flui para fora. Aí só tem técnica, né? Não tem sentimento. É isso mesmo. Nossa, quanta história, gente. Vocês, assim, construíram juntas, né, essa história, tanto da atividança quanto do praia. Vocês, quais são os coreógrafos que vocês mais admiram, assim, que vocês falam, nossa, isso aqui é muito legal, muito lindo e me inspira? Tem alguém que inspira vocês, assim, alguma outra companhia e tudo? Tem muitos. Tem? Eu Fala, tenho várias fala, por inspirações. favor. Olha, para mim, assim, da atualidade no jazz, eu gosto muito da linha do Jean Alex, né? Assim, é uma linha que eu identifico muito, que é um coreógrafo mais atual. A parte, assim, da Débora Coker, das criações, né? Fantástica. A forma como ela pega a dança, mas E ela... representa a atualidade, sempre ela está falando de coisas bem atuais. E ela utiliza muito essa parte cenográfica, né, de cenários, de uma forma muito inteligente. Usa os elementos. Aí eu fico, gente, como que ela consegue, né? Eu fico pensando assim, então é uma pessoa que me inspira. A parte das coreografias do grupo Corpo, Pederneiras, essa questão da autenticidade. Porque não tem ninguém que faz igual Não. o corpo, não tem. E nem igual a Débora Coker também. Não, são muitos estilos distintos, diferentes, né? E ao mesmo tempo são E autênticos. autênticos. Isso, eu acho que é isso, a autenticidade é tudo. Contemporâneo a gente gosta do Casimiro também. Virou um amigo pessoal, né? O Casimiro, esse é um amigo que eu vou ter pro resto da vida. A gente foi dançar no festival competitivo, no qual ele era jurado, e ele gostou da gente, assim. Na verdade, ele fala que ele que foi atrás da gente, não foi a gente que foi. Só que eu sempre admirava o trabalho dele como na parte de contemporâneo, né? E um dia ele entrou em contato comigo pelas redes sociais e falou assim, eu quero te conhecer. Isso, eu estava lá nesse festival, que ele era jurado. Aí a gente conversou, né? E aí a gente veio embora para Uberlândia e depois ele falou assim, olha, quando vocês quiserem um trabalho meu, eu estou à disposição, né? Ele, na verdade, que me procurou para coreografar para nós. E dali surgiu uma amizade, uma pessoa que eu já admirava como profissional. E ele depois Como a ele gente fez essa parceria. Oi? Casemiro? Ele chama Jefferson Casimiro. Casemiro. Ele é lá E ele é do Basileu, França. Ele é de onde? De Goiânia. De Goiânia. Do E Basileu. ele coreografou mesmo para vocês já? Coreografou. Quando? Ano passado, em setembro, ele veio, montou a coreografia. Chama Entre Aromas e Cicatrizes, que fala justamente da mulher, mas da parte do feminicídio, que já é o outro lado de Marias, né? A parte mais pesada também, muito importante. E foi uma coreografia que também nos trouxe, assim, bons resultados nos festivais. Teve no Festival Triângulo Foi e todos que a gente indicada, foi, né? foi indicada de destaque também, né? Foi muito bom. Ótimo.
Que legal, né, gente? Vai agregando, né, as pessoas afins, né? Vai trabalhando, nossa. E vocês, assim, têm intenção de continuar trabalhando com esse tema da mulher, ou já estão surgindo ideias diferentes? Ou ainda não? Vocês estão ainda curtindo a Na coreografia? verdade, Ah, na verdade, agora tá só no papel. Eu tenho, quando eu sou assim, eu ponho Mas tudo. não podemos falar. Não, não é nem isso, porque eu, na verdade, eu não sei. Mas assim, Rosana, eu ponho tudo no papel. Eu tenho uma ideia legal, eu falo, isso dá um tema de coreografia, isso dá um tema de espetáculo. E aí eu vou pondo tudo, é como se fosse um diário. E aí eu vou pondo lá e depois eu vou ticando. Isso serve, isso não. Aí eu também falo assim, eu escuto uma música, mando para ela, olha, essa música me passa isso, o que você acha? Aí a gente fica trocando. Ainda tá tudo em projeto, até porque agora eu tô grávida, né? Então vai ser um momento que eu vou tirar mais para aproveitar a minha gestação, a maternidade. Então as coisas aqui, eu vou sair, quem vai estar aqui no meu lugar é ela. que legal. Assumindo essa parte. Então a gente ter esse vínculo, né, assim, de me dar essa possibilidade também de curtir a Ela maternidade. ficar descansada, assim, cuidar só do Davi que vem aqui. Então, Ele vai agora nascer sim. Agora em outubro. Entendi. Tô na Aí reta final. você pretende ficar até quantos meses, assim, afastada? Até uns 6 meses ou mais, ou 1 ano? Então, eu vou ficar os 4 meses da 4 licença, meses. né? Porque eu tenho que cumprir a licença maternidade mesmo aqui. E aí depois eu retorno, né? Mas ao mesmo tempo ali de stand-by, eu vou ajudando, vou dando as minhas ideias, meus palpites, porque a gente já fez reunião e já deixou tudo esquematizado. Para quando eu sair. Mas a gente tem que falar que do praia a gente tem o quebra-nozes, que vai ser agora em novembro. Né? Aí a gente chamar todo mundo aí para participar. Nós vamos fazer o espetáculo de fim de ano agora, que é 12 de novembro, né, no Teatro Municipal. Então, assim, eu estou tentando correr para deixar tudo mais ou menos alinhado, para a gente poder, quando eu sair de licença, no dia do festival eu já não vou estar, né, à frente. Só que a gente vai fazer uma remontagem, chama o Mundo Mágico de Quebra-Nozes. Então, a gente traz a parte do repertório, do balé, mas as outras modalidades vão estar presentes, o jazz, a dança contemporânea, o sapateado, que isso engloba a escola toda, né? Então, é um balé, só que também acompanhado de outras modalidades, tem uma costura, assim, com outras modalidades. Vai ser um quebra-nozes, uma remontagem. Interessante. E caso a Denise vai, então, assumir, quantos bailarinos, Denise, tem lá na companhia? Da companhia, 24. Da companhia são 24, né? Na escola que a gente tem mais de 200 alunos, né? Mas eu aí vou tem ficar só para a ela companhia. Vai ficar com a companhia. Vou ficar com né? Aí tem outros professores que vão substituí-la, né? Eu fico na parte só com a companhia mesmo. Entendi. Que já é trabalheira. Já. Eu não sei como que ela dá conta. De tanto, né, Denise? Denise, e esses colegas seus que você citou no Andança, você citou a Marlene Kenya, né? Que fez coreografias. Essas pessoas, assim, tem muitos colegas que estão atuando aí em Berlândia, o Eduardo. Por exemplo. Pra gente. Os colegas, o Eduardo Paiva, eu amo o trabalho dele. Cláudio também, Strodon também, muito bom aqui de Berlândia, né? Na época, você trabalhou com muita gente no Andanças, assim, pessoas que ainda estão muito ativas, a Rosane Chagas, né? A Rosane Chagas está no Equidança, né? A Rosane Piva voltou parece que está no Talentos, está participando do Divas, da Cláudia, da Bittencourt, né? Então, assim, nossa, Continua essa amizade. Sim, nossa, foi muito bom também,
eu ter participado daquela chamada que o Cláudio deu dos veteranos no ano passado. Foi, sabe assim, muito tempo sem Até nós dançar. dançamos juntas, né, Denise? Então, eu acho que a partir dali que eu percebi assim que não dava para eu parar total, entendeu? Que eu queria, na verdade, eu só queria divertir com a dança, não, a dança é só trabalho, porque teve uma época que é só trabalho, então quando é só trabalho fica chato. Mas aí eu participei daqueles veteranos, me deu um gás, menina. Eu falava para os meninos, gente, vocês não sabem o que vocês estão fazendo para mim, o bem que vocês estão fazendo, não é? Que a Foi gente muito bom. ainda descobre que pode fazer coisas, né? Mesmo Pois depois de um é. tempo Nossa, que a gente parou. sabe quando assim, a parte criativa estava toda empoeirada, sujinha, aí depois eu participo, e aí vai clareando, eu falo, eu posso fazer isso, hein? Eu Você dá ainda um posso. pau. Lembra que eu falava assim, ó, só não faz. Denise, o que você pode fazer nessa composição coreográfica? Ó, o que eu tenho que falar, o que eu não posso. Eu não posso saltar, eu não posso levantar muita perna, não posso pôr muita força na mão. Aí, então tá. Aí ele fazia as coisas, mas eu ainda. Foi muito bom participar, amei. A gente tem a impressão que em Uberlândia as pessoas são muito bem entrosadas, assim, que existe uma amizade forte, uma parceria forte entre as pessoas, né? Porque tem lugares que as pessoas são mais competitivas e tal. Eu não sei, como que vocês percebem essa realidade em Uberlândia? Você acha que as pessoas são muito competitivas ou que existe laços, assim, que amenizam isso, que integram as pessoas? Eu acho que existem os dois lados, porque quem trabalha com a dança em competição como a gente gosta de querer fazer o nosso melhor e tá lá no topo. Todo mundo quer, tá? Entendeu? E na nossa época, na minha época, eu dava muita aula e a gente competia. Eu não tinha muito tempo para encontrar com o pessoal da dança. Era só às vezes naqueles projetos, no fórum, E mesmo assim, eu achava que cada um ficava meio que falando do que deve falar mesmo, do que está precisando, deve falar, mas era assim, faltava qual é a sua sugestão para mudar isso? Entendeu? Era sempre ficava só na reflexão, aquilo eu achava meio chato. Reflexão, mas Não dava não tinha ação. Porque é bom ficar você pensando, questionando, tudo, mas e a ação disso? Sabe, eu sou muito da ação. Eu acho, Rosana, que, na verdade, depende muito da pessoa que está à frente de uma escola também, ou de um grupo. E a visão dela em relação à competição em si. Por exemplo, eu acho que o troféu, ela é importante, é uma consequência. Só que ela é um plástico. Sim. Que ela não te define melhor ou pior. Ela, na verdade, ela é uma opinião de alguém que estava ali te julgando. E isso eu deixo muito claro para as minhas alunas, elas ganharam primeiro. Mas não significa que quem ficou em segundo ou terceiro foi pior. Não. Dentro da visão de quem estava te avaliando, aquilo ali te deu aquele resultado. Que às vezes me incomoda dentro da dança, não só aqui em Uberlândia, às vezes é usar isso como referência e como termômetro para te medir melhor ou pior que a outra escola. Sim, e não mede, não. Não mede. E aqui em Uberlândia, eu vejo tantas escolas boas e muito distintas. Sim. Os trabalhos são muito distintos. Dentro do balé, dentro da dança contemporânea, dentro do jazz. E cada um tem a sua identidade. Então, acho que é por isso que a gente dá certo. Assim, todo mundo aqui, eu acho. Algumas pessoas eu vejo que às vezes a gente tem aqueles atritos, umas coisas que eu não gosto, tipo assim, por exemplo, aquele passo ali foi copiado de fulano de tal. Nossa, usou essa música e um outro grupo patenteou a música. Essas coisas eu acho muito infantil, né? Na verdade, assim, porque tem espaço para todo mundo, eu acho que todo mundo tem para agregar.
Então, essas partes que vêm do ego, né, essa parte de eu ser o melhor, eu acho que isso não cabe a nós como artistas, né? Então, algumas pessoas têm, às vezes, essas atitudes, e que eu acho assim, que é uma coisa que a gente poderia repensar, né? Sim. Porque passos são iguais. Aí, às vezes, você usa o mesmo passo que na outra coreografia o fulano usou. Quer dizer, aí fala, talvez não vai chegar, ninguém pode fazer mais tandina em GT, nem para leveza. É outra coisa. Porque isso já existe. Então, esse passo já está patenteado para alguém. Só a turma, aquela escola lá que faz isso. Eu me lembro de uma pessoa que chegou para mim num festival, falou assim, um grupo que usou Marias. Aí chegou para mim, Priscila, eles copiaram o Praia. Eu falei assim, que tem? A música não é minha, ela não me pertence. Eu simplesmente gostei, a pessoa gostou, quis fazer também. E eu acho que se todo mundo tivesse essa leveza de saber assim, que a música não me pertence, Marias não é da Priscila, não é do Praia. Qualquer pessoa que quiser fazer... Ainda não virou domínio público, mas Maria é Maria. Não, mas eu acho que assim, essa leveza da gente parar de ter essas comparações... competições, isso é parar de ter a possessividade sobre a arte. Apoderada daquele porteiro. O porteiro é só do plano digital. Isso que me incomoda um pouquinho na dança, né? Porque acho que espaço tem para todo mundo. E a gente não precisa disso para nos falar que a gente é melhor que alguém, né? Não. É isso, só isso mesmo que eu sinto aqui um pouquinho. Mas eu acho o pessoal daqui bastante amigo um do outro. Eu acho que não tem tanto. Tanto é que quando chega lá na técnica, eu estou lá fazendo a iluminação, todo mundo conversando um com o outro, é tudo de boa, né? E o que a gente tem que colocar, que competir é legal, mas competir gostoso, assim, de querer que o seu esteja, né, lá no topo, mas não que o outro que está embaixo que é pior, não é isso. Tanto é que cada jurado pensa de um jeito, né? Vai querer, ele gosta de uma coisa, não gosta de outra, sei lá, isso é tão relativo. Né? Nossa, muito bom. Vocês querem falar mais alguma coisa ou a gente pode fechar por aqui o papo de hoje? Só agradecer mesmo o convite, né? A oportunidade. Da gente trocar essas figurinhas, né, de ter esse momento com a minha mãe, de vocês proporcionarem isso a nós, né, de relembrar histórias, então é só mesmo gratidão. Agradecer mesmo, e agradecer a tudo que a gente já viveu, o seu convite, tá? E continue nos convidando. Mas agora a gente contou nossa vida toda. Você já sabe de tudo. Legal, foi maravilhoso. Adorei saber. Então, o Papo Coreográfico vai ficando por aqui. Agradeço a presença de vocês e de todos os espectadores que vão nos assistir no futuro. E até uma próxima.